Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Se você é novo no canal, por favor, se inscreva, toque o sininho, tá? Deixa o like e aí comente, compartilhe os vídeos, divulgue o canal nos seus grupos aí, ok? E aí, se você quiser ser um parceiro, financiador desse canal, também você pode fazê-lo. Tá? Então, se você puder, então vamos lá. robson.rmt@gmail.com robson.rmt@gmail.com. Ok, aí você pega a chave Pix, que também está na capa do vídeo, na thumbnail. Ok? Thumbnail. Muito bem. Nós estamos numa série falando assim, a Gênesis, né? Como, né, esse processo de descoberta dos escritos gnósticos nos fazem entender alguma coisa. É claro que aqui ninguém tem resposta para tudo. Se tivéssemos, estávamos, né? Mas eu vejo, por exemplo, pessoas que elas começam a dizer que são ateus, por quê? Primeiro elas começam a desmistificar a Bíblia. Mas é fácil de você desmistificar a Bíblia, desculpa, tá? É fácil desmistificar a Bíblia. Basta você ter um pouquinho de estudo, você verá que algumas coisas contadas na Bíblia são histórias provavelmente muito localizadas, né? E aí surge questionamentos. Por exemplo, Adão não poderia ter sido o primeiro, tá? Porque segundo a lógica do genoma humano, né, nós teríamos que ter a Eva mitocondrial, quer dizer, o gene é passado da mãe, não do pai, né? Então, nós teríamos que ter tido primeiro a mulher, né? A existência da mulher do que do homem. Mas o que a Bíblia fala é especificamente ao contrário. No entanto, é preciso termos muito cuidado quando você faz uma leitura da Bíblia, porque ela é um livro histórico, ela não é um livro sagrado. A primeira coisa que tem que colocar na cabeça, deixe de ler a Bíblia como um livro sagrado, leia ela como um livro histórico, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é, no primeiro dia da criação, você verá que o Adão, ele é criado andrógeno, ele é macho fêmea, tá? Isso aí não é de agora, não. Já alguns estudiosos já perceberam isso. O segundo já é o Adão e a Eva, por quê? Porque retiraram a Eva, né? Certo? Então, é importante a gente entender como se deu. Tá? Por quê? Porque a Bíblia ela é um plágio lá das tabuletas da Suméria. No entanto, como documento histórico, você pode ler ela. O que, claro, você tem que ter um certo cuidado é que aquele povo escreveu uma história, gente, baseada em informações. E aí é complicado hoje você dizer assim, o que é verdadeiro. Aí você pode ter certeza que todo o ateísta ele é adepto da evolução de Darwin, ele é darwinista. Né? Ele é darwinista. E aí eles acham que a evolução é a resposta. Na verdade, a evolução não é uma teoria, não é algo comprovado. Então, você vai encontrar no meio dessa loucura toda
os criacionistas, que são adeptos da criação, os evolucionistas, adeptos do Darwin, mesmo que a teoria da evolução já tenha sofrido muitas modificações e algumas coisas foram... por exemplo, hoje existe a teoria dos campos mórficos, ou ressonância mórfica, ou campos morfogenéticos, ok? No campo da biologia, certo? E a outra ideia é a manipulação genética. Bem, veja, ainda que isso aqui seja parecido com a evolução, porque seria uma interferência no processo de evolução, ainda assim, ela não tem nada a ver com a evolução. Tá? Mas nós estamos olhando cada aspecto disso aqui. Porque é evidente, tá evidente que não tem como explicar, pessoal. Eu tenho aqui o livro Evolução das Espécies de Darwin. Mas o Darwin não conseguiu dar respostas essenciais para tudo. Não tem. Os criacionistas muito menos, porque quando eles vão e recorrem a essas teorias da Bíblia, eles fragadamente acabam sendo desmentidos pelas histórias da Suméria, que são escritos muito mais antigos do que a Bíblia. Aí criaram a ideia do design inteligente, que é uma ideia que tenta ficar entre a evolução e o criacionismo para tentar fazer uma contrabalança. Bem, no meio disso tudo, é preciso a gente, claro, ter um certo cuidado. Por quê? Porque existe, de fato, pessoal, uma tentativa para tentar ver se realmente a gente consegue se desfazer de algumas coisas. As crenças limitantes, pessoal, não estão só no aspecto da Bíblia, não. Tem muito darwinista, muito ateu aí, que tem tanta fé no que o Darwin escreveu, que é pior do que um cristão, tá? Ou um crente que acredita na suposta da criação do ex nihilo, que é muito mais simples de resolver, né? É muito fácil você chegar no meio de todos dizendo, Deus criou todas as coisas, pronto, você vai bater cabeça para quê? Né? Então há determinadas coisas que você precisa tomar cuidado, porque nós estamos num jogo que é do tipo seguinte, muita coisa, inclusive, que o Darwin falou, já caiu por terra, tá? Existem lacunas enormes, e eu já falei no outro vídeo aí sobre isso, né? Que tem lacunas enormes a respeito do surgimento dos humanos na Terra. Os arqueólogos falam uma coisa, aí os antropólogos encontram coisas diferentes, não bate as idades, não bate então é preciso a gente ter muito cuidado com essa coisa, né? Porque tudo é uma questão de não abraçarmos uma causa sem antes a gente ter um certo cuidado. Eu sempre falo que uma das coisas que o ser humano tem perdido é a criticidade. Ele acredita em tudo o que supostamente falarem para ele a respeito de alguma coisa. Tá? Então ele vai e diz, não, eu acredito. Então, como é que se exerce a forma de controle? É exatamente enfiando na sua cabeça ideias, sejam darwinistas, sejam criacionistas, sejam de manipulação genética, sejam aquilo, seja aquilo outro, é preciso ter cuidado. Tá? Isso é uma das coisas que eu tenho falado muito. Então nós estamos fazendo o estudo, pegando ali uma parte da metafísica, tá? Que também a metafísica é bastante complicada. Não pense que... Tanto é que em filosofia a metafísica foi colocada à parte, passou a ser chamada de teologia, porque não se chegava a uma conclusão. Por exemplo, você vê o Damásio falando aqui sobre
né? Ele viveu de 460 a 537. Aí ele vai falar sobre os primeiros princípios, que é da editora Polar, tá? Então você já fica meio que se perguntando, né? Por que nós precisamos ter esse cuidado? Eu sempre digo, pessoal, no nosso canal nós somos buscador. Mais uma vez, somos buscadores, investigadores. Nós aqui pegamos pedaços da história e começamos a destrinchar determinadas coisas, tá? Para que a gente entenda alguns fundamentos. Veja, pensa que é fácil? Não é fácil. Se você está achando que aqui está um cara que vem para cá fazer firula você está enganado. Eu desde os 15 anos de idade eu leio, e leio bastante. Já li de tudo que você possa imaginar, tá? Então, a coisa mais bonita que você pode adquirir na vida é a sabedoria. Fora isso, se você não ficar, né? Então eu vou começar o vídeo lendo o capítulo 1 desse livro, que fala sobre o inefável e sua relação com todas as coisas. Vou ler um trecho, né? Claro, porque o princípio argue, tá? Argue. Então vamos lá. Eu já vou começar apagando aqui, né? Robson, não apaga que eu não escrevi, professor. Me lembra da minha época de escola, não é? Quando o professor ia apagar, eu dizia, estou atrasado. Tá bem? Então vamos lá. Aqui, o Damácio diz o seguinte. Ele chama de... Aqui é um R, tá, pessoal? Ele chama de argue, né? Ok? Então eu gosto de olhar para ver a grafia que se é usada, tá? Porque se escreve isso aqui de formas diferentes. Isso aqui quer dizer princípio. Mas não princípio de tempo, ok? Tá? Tanto que a Bíblia, escrita em grego, vai fazer essa terminologia aqui, ó. Tá? Ok? Lá no Novo Testamento, é a mesma palavra que vai ser usada também assim, tá? Nessa grafia aqui, tá? Em argue, ok? Aí vou misturar com o português o logos, ok? Esse texto está lá no Evangelho de João, tá? João 1, que a gente chama de prólogo, tá? Então, essa palavra, mais do que, não tem a ver com o princípio, mas tem a ver com a palavra o principal, ou o primeiro, tá? Então, argue aqui, você vai entender, tá? Você vai entender argue aqui, você vai entender o seguinte: argue não é uma simples palavra, mas, tá? E logos aqui, tá? São diferentes. E depois vai aparecer a palavra também theos. Tá? Que equivale a Deus. Tá? Então vai aparecer assim: em argero logos, em um logros ou em prostoteon. Tá? Então, isso em grego. Aí, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo, e Deus era o verbo. Em argue era o logos. Então, os logos existia
neste ser aqui, o argue. Então, preste atenção, porque isso tem impactos, né? Impactos na nossa vida. Então ele diz assim, vou mostrar aqui, ó, porque às vezes as pessoas dizem, não, ele está lendo, não é, mas tá? Que eu estou lendo porque estou lendo mesmo. Ele diz, o princípio argue de todas as coisas está além de todas as coisas. Então ele já está dizendo aqui que esse argue aqui não é um princípio, tá? Como nós entendemos, princípio de tempo, de não sei o que, não. Ele está dizendo que é um ser. Argue é um ser, tá? Porque ele diz aqui, ó, tá? Ele está além de todas as coisas. Se está além de todas as coisas, não pode ser o princípio não pode ser entendido como tempo. Argue não é tempo, tá? O que é tempo em grego são duas palavras, tá? É cronos, tá? Que é o tempo chamado tempo físico, o tempo do nosso relógio, tá? Certo? Kairos é o tempo indefinido, é um tempo meio que metafísico, ok? Certo? Beleza? Então vamos lá. Ou seria ele a soma de todas as coisas que dele procedem? Ele faz um questionamento. O que seria todas as coisas que estariam nele e depois dele? O Evangelho de João vai responder que quem estava no argue, porque esse em aqui, tá? Certo? Vai ser em quer dizer dentro, por meio, tá? Por quê? Porque essa palavra vem de uma outra palavra, tá? Em Gênesis, tá? Da palavra grega reshid, tá? Essa palavra reshid quer dizer ok, eu acho que não é reshid, é reshit com T, tá? Certo? Vem de uma palavra chamada reshit, em reshit, tá? Na verdade, a palavra que vem antes é um bet, né? Então é bereshit, que quer dizer a mesma coisa, por meio da, dentro de, tá? Então reshit aqui é o equivalente ao argue, ok? Então, portanto, uma tradução fiel da Bíblia não diria no princípio, mas por meio de um princípio ou por meio de um principal, tá? Porque se você pegar também a raiz dessa palavra, ela vai estar por trás da palavra arconte, arcanjo, tá? Então ele vai aqui dizer assim, caso a segunda hipótese fosse correta, qual a segunda hipótese? Todas as coisas estariam nele ou depois dele, caso a segunda, que seria depois dele, caso a segunda hipótese fosse correta, como o princípio estaria além de todas as coisas. Como é que o princípio estaria além de todas as coisas? De maneira precisa, por todas as coisas entendemos aquilo no qual nada está ausente. Entretanto, o primeiro princípio, aí ele vai chamar isso aí de primeiro princípio, estaria em falta.
Aquilo que procede do primeiro princípio não pode ser chamado de todas as coisas, mas todas as coisas procedem do primeiro princípio. Então houve um primeiro princípio. Ok? Certo? Então, se você parar para entender o fundamento dessas coisas, você vai ver que, né, e eu já fiz o desenho aqui do pleroma, né, o que tinha fora do pleroma, o caos, o vazio, o kenoma, o terron, né, todas essas palavras, o mar primitivo, etc. Tá? Ok? Certo? Mas mostrei para vocês que existia uma substância amorfa fora do pleroma. Né? Essa substância amorfa, ela tem você vai, deixa eu mostrar aqui um negócio para você que é importante. Você vai gravar essas palavras aqui, ó, tá? São 4 palavras que são usadas, tá? Potência, ato, tá? Substância, e forma. Assim como a potência está para a substância, o ato está para a forma. Ok? São princípios metafísicos. Né? Você só pode entender uma coisa se você buscar um mínimo de racionalidade, porque qual é o problema que muitas pessoas fazem? É assim, a gente tem que tirar tudo que é sobrenatural, bora ficar com aquilo que se pode tocar, pegar, cheirar, diremos assim, sentir o gosto, ouvir, ver, mas lamentavelmente a realidade não é composta só disso. Essa é uma realidade que nós vivemos, ok? Mas existem películas de realidades que estão além da nossa percepção dos 5 órgãos do nosso corpo, da percepção externa, tá? Os órgãos dos sentidos exteriores, ok? Então, as pessoas tentando fugir de tudo quanto é coisa, então, elas começam a dizer o seguinte: vamos abandonar essas teses sobrenatural. Claro que você precisa ter uma mente muito crítica a respeito do sobrenatural, porque nem tudo que é sobrenatural é verdadeiro. Tá? Mas tá ok, vamos lá, Robson, mas e aí? O que a gente faz? Bem, bora lá. A primeira coisa básica que a gente tem que entender é o que é que... É claro que houve em algum momento algum princípio, não existe a possibilidade de não ter acontecido um princípio, de não ter tido uma fonte, pessoal. Não pode existir nada do nada. O que é que existia antes? Nada. Como é que existiu nada e surgiu alguma coisa? É sinal de que essa história de que não existiu nada, mas o que nós estamos querendo dizer de nada é que não teve um Deus, foi tudo acidental, aleatório. Teve uma explosão, um Big Bang, aí foi o universo, depois veio não sei o que, pipipi, popopó, aí o universo foi esfriando, outra hora foi esquentando, vai não sei o que, aí foi criando, a matéria foi se condensando, formando estrelas, depois formando planetas e pp. Você acha mesmo que isso aconteceu acidentalmente, pessoal?
Será que não é um estágio de loucura que algumas pessoas entram porque na ânsia de elas desbancarem um Deus, e eu também quero desbancar esse Deus, esse DNU eu quero desbancar, mas daí você negar tudo e dizer que tudo aí é fruto do acaso, você está doido. Sinceramente, você está precisando de sanidade mental, tá? E aí ele diz assim, todas as coisas procedentes do primeiro princípio. Então, é princípio, né? Como, aí ele vai entrar aqui dentro de um detalhe. Como é indefinido, não pode ser algo nomeado, como todas as coisas, o termo deve ser obrigatoriamente nomear apenas uma multiplicidade limitada. Assim sendo, fora de todas as coisas, nada pode vir a ser. Tá? No superior do primeiro princípio, tá? Temos incluso as coisas que são superiores. Já as coisas distantes dele são extremos inferiores e, portanto, a totalidade é limitadora. Por todas as coisas entendemos as coisas que estão dentro desse limite. Muito bem. Aí você deve ter dito, Plotino, não, Damácio, tu lascou com nós. Não tinha outra coisa para tu falar, não, meu amigo. Então, se a gente fosse entender o que o Damácio está falando, tá? Vamos lá. Ele está dizendo assim, ó, olha, pessoal, né? O argue, que ele vai dizer aí que esse ser é o argue, ok? Então ele vai dizer o seguinte. Então, aí os gnósticos pegaram algumas ideias, inclusive ideias do Plotino, e disseram que tem o Uno. Tá? O Uno, ele foi chamado também de argue. Certo? Ele foi chamado de argue, ele foi chamado de apeiron, ok? Aqui o Plotino chama de primeiro princípio, tá? Que ele chama de primeiro princípio, certo? Aqui ele chama de ilimitado, ele não, os gregos chamavam de ilimitado, aquilo que é ilimitado, que não tem limitação, tá? Queria dizer algo que não tem borda, tá? Então, os gnósticos diziam, bem, lá no princípio, eu já disse isso aí, né? Aí depois do princípio, do primeiro aqui, o uno, que eles vão chamar também de mônada, tá? A mônada. Tá? Essa mônada, ela vai gerar, ela vai emanar, porque tudo que procede dela vem por emanação, tá? É como se fosse uma onda de informação que vai acontecendo, né, a partir daquele ponto. Então é aí que vai surgir, tá? Vai surgir o pai, tá? A mãe, veja lá o primeiro vídeo, e o filho. Mas, além deles aqui, eu coloco sempre a filha. Por quê? Tá? Porque isso aqui eu chamo de família criadora. A família primordial. Tá? Então, eles são produtos disso aqui. Tá? Mas, ainda assim, eles estão dentro do limite dele aqui, ó. Certo? É isso que o Damácio
está falando, tá? Tudo está dentro desse princípio aqui, ok? Deixa eu ver se eu vou para cá, né? Então tudo está dentro desse princípio aí, ó. Pai, mãe, filho, filha. O primeiro vídeo da lá tem um nome, tá, gente? Bitos, nous, barbelô, noia, pronoia, logos, tá? O autogerado, que é o filho, tá? O autogerado, que é a filha, enfim, ok? Então tudo está aí, mas tudo está ainda dentro dos limites do primeiro princípio, ok? Tudo está dentro do primeiro princípio. É isso que ele vai colocar aqui, tá? Então, o primeiro princípio deve, portanto, surgir junto das coisas de que dele procedem. Então, tudo isso aqui é procedente dele. Então, os gnósticos usaram uma linguagem para descrever esse fenômeno que aconteceu aqui dentro. Eles chamaram de emanação. Tá? Só que o Pai, ele veio por um caminho diferente. Então, ele veio pelo caminho da imanência, que é diferente de emanação, tá? A mãe veio pelo caminho da processão. O que é processão? É da onde procede, procedência, tá? O filho e a filha vieram pelo vínculo da geração, tá? E somente os outros seres vieram pelo vínculo da emanação, ok? Então tudo aqui, gente, está dentro desse escopo, né? Diríamos dessa linha, né? Porque ele é o argue, o uno é o argue, é a mônada, é o apeiron, tá? Certo? Alguns cabalistas vão chamar isso aí de Ain, né? Outros chamam de o Ani, certo? Palavra Ani. Então, em certo sentido, é aquilo que nós não podemos falar. Então, é a mesma história. Isso é o inefável. O inefável está ali. O que é o inefável, gente? É algo que você não tem como definir. Mas você precisa usar uma linguagem para você definir. Então, eu já expliquei isso no primeiro vídeo, né? Então, você tem que dizer alguma coisa sobre a bendita figura, né? Nós estamos sempre em busca de definições, ok? Nós estamos em busca de definições. Nós queremos, a mente humana, pessoa, precisa de definições, senão ela não consegue absorver, tá? Então esse princípio metafísico aí, tudo que está dentro do pleroma forma com o uno o todo, a plenitude. Correto? A plenitude. Então, tudo que surgir fora do pleroma, então já não é mais objeto do primeiro princípio. Ah? O Tomás de Aquino vai chamar de motor imóvel. Certo? Por quê? Porque ele era aristotélico, então ele vai dizer existe um motor imóvel. Porque ele não é movido por nada e move tudo. É aí que nós temos que entrar. Aí nós vamos aqui no texto que nós estamos usando, ok? Então ele diz: localizada dentro deste enorme subdomínio, que é o... Tá? Por quê? Porque ele está usando muito o termo aqui pensamento.
ou essa mente primordial, tá? Porque o pai é o nous, né? É a mente, tá? O primeiro pensamento é a mãe, a barbelô, a enóia, a pronoia, ok? Vamos lá. Está a região condensada, que é separada da região da substância do pensamento por uma zona harmônica, unissônica, tá? Não semi-transparente, mas que contém uma variedade diversificada e rica de cores e anéis. Estes anéis logomórficos são o resultado de um campo toroidal, tá? Aí vocês estão vendo aqui a torus, aqui, ó, tá? Eu gosto de mostrar isso aqui e descrever aqui, ó, a torus aqui, ó, ok? A torus aqui, ó, certo? Então aqui está torus, tá? Então, rica em cor e anéis, esses anéis logomórficos são resultado do campo toroidal, uma superfície gerada pela rotação de uma curva plana fechada em torno de uma linha coplanar no mesmo plano que não cruza a curva, que abrange nosso universo, o vácuo quântico e o espaço-tempo. Tá? Então vamos lá. As regiões do condensado da substância do pensamento são muito mais importantes no desenvolvimento da formação da vida. A vida como informação física começa como uma informação da substância de um pensamento. Na região da substância do pensamento, do uno, tá? A conformação da vida, que nos diz como a informação da vida começa. E, finalmente, se combina com uma forma de vida biológica no espaço-tempo e realizada na região condensada do uno. O vácuo pleno, subquântico, desempenha um papel muito importante neste último, como veremos. Então, primeiro, vamos começar a queimar aqui a massa cinzenta, tá? Então, para lá. Nessa região aqui, chamada pelos gnósticos de pleroma, ok? Que significa pleno ou plenitude, tá? Existia somente eles, né? Estava tudo ali. Tudo foi gerado a partir do uno por um pensamento, porque ele é o argue, ele é o apeiron, ele é o princípio, tá? Certo? Todos os aeons vieram por emanação. Estava tudo tranquilo aqui nesse mundo, diríamos assim, nessa realidade aqui, certo? Estava tudo indo muito tranquilo, porque fora desse plano aqui, eu vou traçar uma linha aqui divisória. O que existia para cá, fora dessa camada existencial aqui? O que existia? Existia não é a palavra vazio, tá? A Bíblia chama de terron, caos, kenoma, vazio, terron, caos, né? Ok? O que tinha para cá era isso. Então nós vamos chamar isso aqui também de substância amorfa.
Não é que para cá não existia nada. Existia algo, tá? Existia algo. Mas que não tinha forma. Você vai entender isso quando você vê a Bíblia vai usar um termo, né? No princípio, Elohim criou os céus e a terra, mas a terra era amorfa e vazia. Uma das traduções seria essa palavra aqui, amorfa e vazia. Amorfa quer dizer sem forma, tá? Então, o que é amorfa? Deixa eu usar outra cor aqui para distinguir. Amorfa quer dizer sem forma. Ok? Então o que tinha aqui era algo que não tinha forma. Não tinha forma. Certo? Então, se você perceber isso aqui, você gravou aquelas palavras, aquelas 4 palavras, né? Que eu coloquei, deixa eu colocar aqui. Substância, tá? Potência, tá? Ato e forma. Tá? A substância está para o ato, como a potência está para a forma. Tá? Então, é usado isso aqui, por quê? Porque aqui existia, vamos dizer, algo que podia, né, vir a ser algo. Então, isso aqui seria uma substância que tem uma potência para ser algo, mas necessita de um ato para tomar forma. Ok? Você está percebendo? É aqui que entra o papel da Sofia. Então, a Sofia, tá? Ela entra nesse estágio aqui. Quando ela cai fora daqui e vem para cá, ela deixa o primeiro princípio, tá? E aí ela vem para cá sozinha, porque a contraparte da Sofia estava para cá, que era o Cristo, tá? Então o Cristo era a contraparte dela. Não entenda Cristo como Jesus. Calma aí, para não criar confusão, tá? Então Cristo era uma emanação do Logos, do Filho unigênito, tal, né? Então, aqui estava o vazio, o terron, o caos, o que noma, a substância amorfa, sem forma, e estava a Sofia. Quando a Sofia cai aqui, ela gera a matéria. A matéria primordial, tá? Primordial no sentido da nossa realidade, tá? Ok? E ela automaticamente tem um ser aqui. Esse ser, todo mundo sabe, é o demiurgo, ok? Ok? Então, esse ser aqui, ela gera uma... Então, ela cai, ela vem por meio de uma substância sem forma, não é? Uma substância amorfa, tá? Essa substância tem potência para ser alguma coisa, mas está faltando um ato para gerar forma.
Então, quando ela cai aqui, o que é que tinha aqui antes? Né? Então, aqui é o universo antimatéria, eu já falei isso aqui, né? Ok? Esse é o universo antimatéria. Quem quiser entender, veja os vídeos das nossas aulas que a gente falou sobre introdução à gnose cristã. Você vai entender, tá? Então, a antimatéria está aqui. Aqui está o quê? Aqui está matéria e energia escura. Que na época eles chamavam de vazio, terron, caos, quenon, porque era uma escuridão profunda. Não é? Aqui não, aqui era a realidade plena luz, está no centro. Por que centro? Porque não tem extremidades. Ele não tem, né? É apeiron por quê? Porque não tem uma borda. Né? Então, na hora que a Sofia cai aqui, ó, ela gera um impacto tão grande, tá? E aí ela, ao gerar o demiurgo aqui, o que é que acontece? Era tudo que ele queria. Ele pegou a matéria amorfa, sem forma, e começou a pegar a substância que tinha potência para ser alguma coisa. Ele começou o ato de plasmar as realidades. Ele começou plasmando as realidades e dando forma a vários tipos de vida. Aonde? No universo? Não. E nós estamos falando da Terra. Ok? Porque basicamente eles não tinham essa noção de que existia um universo com bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões. Eles não tinham essa ideia. A ideia que eles tinham era que nós éramos a Terra era o centro do universo. E eu já mostrei isso aqui várias vezes a vocês, tá? Mas muita gente, né, principalmente tá aqui, né? Eles mostravam isso. A Terra é o centro, ok? Como uma concha. Isso aqui é como se fosse uma concha tá? É como se fosse uma concha isso aqui, assim, ok? Uma concha, tá? Então, circulada por 7 esferas. Tem mais de 7 esferas, né? Na verdade, mas a gente fala as 7, que é as 7 dos 7 planetas conhecidos, dominada pelos arcontes e pelo demiurgo, tá? Essa cobra aqui, comendo o próprio rabo, quer dizer a eternidade, onde as pessoas ficam presas diretamente, tá? Aqui fica o paraíso, que é o portão de entrada para essa outra realidade aí, a realidade metafísica, ok? Certo? Grave bem isso aqui. Eles tinham uma visão disso aqui. Eles não tinham visão de um universo com bilhões de estrelas, não sei quanto, 13,8 bilhões de anos, etc. E tudo que a gente vê e olha para o céu, aquelas estrelas que a gente vê piscando, aquilo ali, muitas delas já morreram, dizem eles. Nós estamos olhando, na verdade, para o passado. Então, tudo que o James Webb está vendo é tudo no passado. Já acabou. Mas como a luz ela viaja a uma velocidade, né? E aí a luz que chega a nós, na verdade, provavelmente aquele pessoal já morreram. Vocês já pensaram? A gente recebe um SOS aqui. Olha, uma civilização está tentando entrar em contato conosco. Quando você descobre que a civilização mandou isso há 2 milhões de anos já morreu. Que aquele som que nós ouvimos
demorou não sei quanto tempo para chegar. Você está entendendo? É a mesma coisa do relâmpago com trovão, né? Dá o relâmpago, depois de alguns segundos é que vem um barulho. Tá? Então, você imagina que você entende essa explicação, porque é muito comum as pessoas começarem a desprezarem tudo que possa fugir da compreensão, tá? Porque apesar de eu estar tentando fazer isso aqui didaticamente, isso não é fácil de explicar, tá? A metafísica, gente, não é fácil de explicar, tá? Até porque eles tinham outras ideias, outros princípios, outras, né? Então, pessoal, vamos procurar e entender que aqui eu também tenho as minhas limitações. Eu aqui estou na condição de tentar não ser simplista, mas também de não complicar. Então, simplificar o máximo do entendimento. Então, se você parar para pensar, como é que o Demiurgo fez para criar todas as coisas? Tá? O Demiurgo criou o quê? Tá? O Demiurgo, tá? Ele criou os arcontes, certo? Eu vou botar aqui arcontes. Ele criou anjos, né? Cidades, ok? Então ele tá tudo aqui, tá? Lembre-se que o Einstein dizia, né, que era uma bolha, que toda a existência estava na bolha. O que ele usou para fazer isso? Ele usou o pensamento, o poder que ele tinha de pensar e gerar. Por quê? Porque aí disseram que o Demiurgo é criador. Aí usam um termo para ele de criador, mas ele não é criador de nada. E ainda pior, disseram que ele criou tudo a partir do nada, do ex nihilo. Então é uma mentira. Ele usou o poder mental para pegar a substância amorfa e que tinha potência para se transformar em alguma coisa, e com o seu ato ele deu forma ao planeta, à vida, etc. Tá? Então, por isso, aqui é o mundo antimatéria, aqui é o mundo da matéria. Tá? Por isso a divisão. Ok? Essa divisão aqui. Então, nós estamos vendo aqui, ok? Duas realidades completamente diferentes. Porque esse lá, tá? Que é a nossa verdadeira origem, e esse aqui, aonde nós acabamos de nos materializando aqui. Tá? Existe um espaço intermediário entre esse e esse, que eu chamo de extrafísico ou de zona moroncial. Tá? Uma substância chamada morôncia que vai estar ali no entremeio entre o metafísico e o físico. Ok? Tá? Então você talvez diga assim, bem, Robson, espera lá. Tu estás falando para a gente que o Demiurgo usou o poder mental dele para criar? Exatamente. Ok? Por quê, gente? Porque ele modelava, ele projetava. Era como se fosse uma projeção. Então, isso lá é o original, isso aqui é o falsificado, é o genérico. Tá? Isso aqui é a sombra. Tá? Aqui é a luz, aqui é a sombra. Ok?
Então, muitas pessoas, elas rapidamente abandonam qualquer tipo de crença porque elas acreditam que existe uma explicação para a origem de tudo. Tem que ter uma explicação que não seja algo chamado Deus. Mas por quê? Porque, na verdade, eles se apegam a esse ser chamado Demiurgo, que é um falso Deus. Que eu já disse aqui, é o Gadu, é o Jeová da Bíblia. É o Javé, é o Brahma. É o Alá. Tá? E esses seres que ele criou, ele é ignorante, tanto é ignorante que ele disse assim mesmo, eu, né, e não há outro além de mim. Vamos ver aqui, né, eu vou puxar aqui, pessoal, rapidinho aqui. Aqui. Eu vou aqui, ó, sobre a origem do mundo. É um documento de Nag Hammadi, né? Ele diz aqui, agora, diz aqui, ó, agora Pistes, né? Ok? Agora Pistes, Sofia, separou-se da escuridão e convocou para a sua direita o pai principal, e ela colocou à sua esquerda. Desde aquele dia, a direita passou a ser chamada de justiça e a esquerda de maldade. Ok? Ele está dando uma explicação para a origem. Assim, quando o principal pai do caos viu seu filho, ele está contando a origem do Sabaote, que vai... Alguns já até perguntaram, fala sobre o Sabaote, que se arrepende e é levado para lá com a Sofia e tudo mais. É isso que ele está narrando aqui, tá? Viu Sabaote e a glória que ele se encontrava, ele percebeu que ele era o maior de todas as autoridades do caos. Ele o invejou. E tendo ficado irado, ele gerou a morte. Quem? O Yaldabaoth. Tá? E ele, isto é, a morte, foi estabelecido sobre o sexto céu, pois Sabaote havia sido arrebatado de lá. Então, como o Sabaote saiu, bora colocar outro lá. Assim foi alcançado o número de 6 autoridades do caos. Então a morte, sendo andrógena, misturou-se à sua própria natureza e gerou 7 descendentes andrógenos. Eles são os nomes, são nomes de homens, tá? Ciúme, ira, lágrima, suspiro, sofrimento, lamentação, choro amargo. Eles dão esses nomes, né? Estes são os nomes de mulheres: ira, dor, luxúria, suspiro, maldição, amargura, brigueza. Tá? E eles tiveram relações sexuais entre si e cada um gerou 7, totalizando 49 demônios andrógenos. Seus nomes são efeitos, você encontrará no livro de Salomão. Tá? A presença destes, e na presença destes, Zoe, aqui ó, vai usar o termo Zoe, que estava com Sabaote, tá? Criou 7 boas forças andrógenas. Estes são os nomes dos homens: o invejoso, o abençoado, o alegre, o verdadeiro, o conformado, o amado, o confiável. Ali não é o invejoso, é o que não tem inveja, tá? Porque são o oposto daqueles lá. Tá? Além disso, no que diz respeito às mulheres, estes são os nomes: paz, alegria, bem-aventurança, verdade, amor, fé. Tá? E destes surgiram muitos espíritos bons e inocentes. Suas influências e seus efeitos você encontrará nas configurações do destino do céu, que está abaixo dos 12. Tá? Então veja que aqui a linguagem, apesar de ser simbólica, eles estão tentando explicar exatamente como é que, após a queda da Sofia, começou todo o processo. Né? Tendo visto a imagem de Pistes nas águas, tá? Certo? Eu vou aumentar aqui um pouquinho, certo?
o principal pai sofreu muito, especialmente quando ouviu a voz dela como a primeira voz que o chamou para fora das águas. E quando soube que fora ela quem lhe dera um nome, suspirou, e ele ficou envergonhado por causa da sua transgressão. E quando ele soube, na verdade, que um homem imortal de luz existia antes dele, olha aqui, ó. E quando ele soube que um homem mortal de luz existia antes dele, tá? Então, o que é o homem mortal? É o Pigera-damas, é o Antropos, aquele que está lá no pleroma, tá? Então, existe uma raça humana no pleroma, ok? Daí porque a grande pergunta, né, teriam os humanos sido trazidos para a Terra? Porque, ao que parece, né, até o próprio apóstolo diziam aqui, olha, nós não temos aqui morada permanente, quer dizer, a nossa casa não é aqui. É como se dissesse para nós assim, olha, vocês originalmente não são desse mundo aqui. Vocês são de um outro mundo, tá? Certo? Então, provavelmente essa ideia de que os humanos tenham vindo de algum lugar para cá, inclusive o livro de Urântia vai dizer que Adão e Eva vieram de Jerusalém, né? Tem mais ou menos essa explicação, tá? Que existia antes dele, ficou muito perturbado, pois ele havia dito anteriormente que todos os deuses e seus anjos, sou eu quem sou Deus, nenhum outro existe além de mim. Pois ele temia que eles soubessem que outro existia antes dele e pudessem condená-lo. Você está entendendo por que na Bíblia o Jeová vai dizer exatamente isso? Não há Deus além de mim. Não nos 10 mandamentos diz: não terás o teu Elohim além de mim. Por quê? Porque ele sabia que existia outros. Mas o que é que ele fez? Ele enciumado, inseguro, demente, ele dizia exatamente essa mesma frase, tá? Mas ele, sendo desprovido de compreensão, zombou da condenação e agiu de forma imprudente. Ele disse: se alguma coisa existiu antes de mim, deixa aparecer, para que possamos ver sua luz. Aí, o que é que acontece? Imediatamente, eis, a luz saiu do 8º céu, acima dele, do 8º céu, e passou por todos os céus da terra. Então, veio lá do 8º e foi descendo. Ok? Tá? Então, você vai entender vendo isso aqui, ó. Certo? Veio lá do 8º céu e veio descendo. Ok? Então, aí, o que que ocorre? Vamos lá. Imediatamente a luz saiu do 8º céu acima e passou por todos os céus da terra. Quando o principal pai viu que a luz era linda ao irradiar, ele ficou surpreso. E ele ficou muito envergonhado. Quando aquela luz apareceu, uma semelhança humana apareceu dentro dela. Uma semelhança humana. Muito maravilhosa. E ninguém viu, exceto o pai principal. E Pronoia, primeiro pensamento, que estava com ele. No entanto, a sua luz apareceu a todas as forças do céu. Por causa disso, todos ficaram preocupados com isso. Quer dizer, o homem primordial, cheio de brilho, cheio de luz, né? Era o antropos primordial, do qual nós somos apenas uma cópia, um fragmento. Ok? Então, quando Pronoia viu aquele emissário, ela se apaixonou por ele, mas ele odiava porque ela estava na escuridão. Mas ela desejava abraçá-lo e não conseguia.
Quando ela não conseguiu amenizar seu amor, ela derramou sua luz sobre a terra. Desde aquele dia, este emissário foi chamado de Adão da Luz. Estão vendo? Adão da Luz. Está bem aqui, ó. Adão da Luz, gente. Tá? Adão quer dizer, pessoal, não é um nome próprio. Quer dizer um nome de, quer dizer humanos. Aquele que traduzem a palavra Adamá, né, como aquele que é tirado da terra. Outros dizem que é o de pele vermelha, tá? Então, veja só, né? Esse Adão, que é o Adão primordial, o Adão Cadmon, ou Pigeradama, como é chamado, cuja tradução é o homem luminoso de sangue. Olha só, o homem, o humano, vamos falar assim, o humano luminoso de sangue. Está aqui, ó. Tá? Estamos lendo um documento de Nag Hammadi, que é a origem do mundo. Tá? O homem luminoso de sangue. E a terra espalhada sobre ele, Santo Adamã. Tá? Olha, Adamã. Aqui a palavra Adamã. Ó. O Adamá, tá? Cuja tradução é a terra santa do Adamantino. Adamantio. O Adamantio. Adamantino, que vem de Adama. Ok? Então é a terra santa do Adamantino. Né? Inclusive, às vezes as pessoas nem sabem por que estão falando determinadas coisas, mas, por exemplo, quando eu era católico, tinha uma música, uma canção que eles cantavam. Coração adamantino, coração que jorra a luz, coração de um ser divino, coração do bom Jesus, na miséria, no perigo, no sofrer, na tentação, quem procura encontra abrigo de Jesus no coração. Quer dizer, eles chamavam coração adamantino. Tá? Coração adamantino. Talvez alguém queira dizer assim, o que é o coração adamantino? Tá? Eu vou fazer aqui uma pesquisa, pessoal, rapidinho aqui para a gente ver. Vamos ver aqui o que é adamantio. Vamos ver aqui se tem alguma coisa. Adamantio. Adamantio é uma liga metálica fictícia. É um metal raro, quase indestrutível, com o qual o esqueleto do personagem Wolverine do X-Men é revestido. Olha aí, ó. Tá? O adamantio era uma liga do, né? Então veja, ali diz assim, cuja tradução é o homem luminoso de sangue, a terra sobre o qual ele espalhada sobre ele, né? Santo Adamã, cuja tradução é a terra santa do Adamantino, né? Do Adamantino. Desde aquele dia, todas as autoridades honraram o sangue da Virgem. Tá? A terra foi purificada por causa do sangue da Virgem. Está se falando da mulher. Tá? Mas, acima de tudo, a água foi purificada através da semelhança de Piste Sofia, que apareceu ao Pai principal nas águas. Com razão, então, foi dito através das águas. A água benta por vivificar o tudo e purificá-lo. Tá? Desde o primeiro sangue, desse primeiro sangue, surgiu Eros. Eles estão falando, tá, para vocês terem uma ideia, né? Os gnósticos falando sobre a origem do mundo, falando de Eros. Vocês sabem que Eros
é uma palavra para amor, só que tem mais conotação sexual, tá? Eros vem de erótica, erotismo, né? Sendo andrógeno. Sua masculinidade é Imeres, tá? E é Mireres, sendo o fogo da luz. Sua feminilidade está com ele, uma alma de sangue, vem da matéria de Pronoia. Ele é muito adorável em sua beleza, tendo um encanto além de todas as criaturas do caos. Tá? Tudo está acontecendo ali no caos, ok? Certo? Então todos os deuses e seus anjos, quando viram Eros, apaixonaram-se por ele. E aparecendo em todas elas, ele as incendiou, assim como uma única lâmpada, muitas lâmpadas se acendem, uma é a mesma luz está ali, mas a lâmpada não diminui. Desta forma, Eros se dispersou em todos os seres criados do caos e não foi diminuído. Assim como Eros apareceu do ponto médio da luz e das trevas e no ponto médio dos anjos e da humanidade, a união sexual de Eros foi consumada. Também da terra floresceu o prazer primordial, né? Porque está se relacionando com o Eros. A mulher seguiu a terra, o casamento seguiu a mulher, o nascimento seguiu-se ao casamento, a dissolução seguiu ao nascimento. Depois disso, Eros, a videira, brotou daquele sangue que havia sido derramado sobre a terra. Por causa disso, quem bebe dela recebe o desejo de união sexual. Depois da videira, brotaram da terra uma figueira e uma romanceira, juntamente com o resto das árvores, todas as espécies, tendo consigo a sua semente proveniente da semente das autoridades e dos anjos. Né? Então, vocês estão observando uma coisa importante. Quando eles contam a origem do mundo, eles vão procurar exatamente o que? Aqueles deuses mitológicos, né? Chamado Eros, ok? E eles vão mostrando que tudo está acontecendo fora do pleroma, está acontecendo aqui no caos. Então, vocês vejam que ele criou anjos, criou reinos, criou cidades nos diversos céus. É por isso que o pessoal é enganado, né, quando morre. Por quê? Porque quando morre vão para algum lugar, chegam lá de onde cara com uma cidade, que eles chamam de colônia astral, de cidades astrais, e acham que aquilo é uma maravilha, foi obra de alguém, e na verdade aquilo são projeções mentais de matéria amorfa, dentro daquilo que nós chamamos de matéria escura e energia escura, e eles lá vivem lá. E esses espíritos são profundamente enganados. E eu já mostrei isso aqui, por sinal, mostrando as 7 esferas planetárias com seus arcontes e as 7 esferas da atmosfera da Terra abaixo da Lua com os seus arcontes dominando. E abaixo, nos lugares inferiores, os arcontes dominando. Ok? Então, é importante a gente entender que estes acontecimentos narrados aqui, pessoal, e agora eu vou passar bem aqui de novo, voltar para cá. Né? Então, você vê que, olha, a ideia, né, olha aqui, ó, do processo em que foi acontecendo, tomando forma, né? Então aqui tudo era caos, mas aí o Demiurgo foi gerando, dando forma, através dos atos que ele praticava. Tá? Por quê? Porque a matéria existia, a substância chamada amorfa, ou matéria amorfa, estava ali, esperando apenas para ser modelada. Tá? Aí, quando você olha
isso aqui, pessoal, é muito interessante, tá? Quando você olha um átomo, você se depara com isso aqui, ó. Você vai à menor partícula do átomo e você chega num estágio que você entra nesse vácuo pleno, né? No meio da matéria escura, manifestando-se o espaço-tempo. Então, olha aqui, ó, tá? Vácuo pleno no meio da matéria escura. Então, no meio da matéria escura, ele foi plasmando essa realidade, né? Olha só, ok? Eu nem estou aqui lendo para não para a gente, eu estou pulando algumas coisas, pessoal, por motivo didático mesmo, tá? Porque para que a gente não fique com um conteúdo muito pesado, tá? Então eu estou levando em conta essa coisa, né? Então aqui, quando ele fala da teoria do Big Bang, ele diz: a teoria da ciência dominante ainda é que o universo foi criado através do Big Bang, ok? Essa é a teoria dominante, apesar de não ter prova nenhuma disso, tá? O que eles chamam de prova é supostamente de que, né, existe aquilo que se podia identificar como uma micro-ondas ainda existentes do Big Bang, né? E tem expandido desde então. Também foi postulado que antes deste universo ser criado através do Big Bang, nada existia, tá? Então eles dizem, olha, nada existia antes, né? Nada existia antes do Big Bang. Mas como é que pode? Ok? Os neurosensores descobriram, para sua surpresa, né, através do uso do ENS e de terem tido contato com ETs no espaço próximo, que o universo, tá, espaço-tempo, que estamos atualmente a experienciar é o quarto ou quinto deste tipo. Nosso universo está em seu quarto ou quinto ciclo, certo? Sabe-se que o universo anterior foi destruído ou implodido devido ao uso indevido da energia escura, tal ponto que a luz das galáxias do antigo universo literalmente se apagou. Tornaram-se galáxias mortas e, portanto, esgotadas e foram de formas de vida. Portanto, foi destruído foi destruído e este novo universo foi criado há cerca de 13,7 milhões de anos e está repleto de vida. Esperamos que tenhamos aprendido as nossas lições da última vez e não repitamos o mesmo erro neste universo. Por outro lado, se o fizermos, é óbvio que a vida recomeça. Lembre-se que apenas o espaço-tempo que recicla. Os outros superdomínios parecem permanecer intactos. Pelo menos este é o meu entendimento, diz o escritor, tá? Porque é um campo de informação, chamado campo de informação logomórfico. Tá? Além disso, existem também outros universos, além do nosso, existindo em paralelo com este. Estão todos em diferentes estágios de desenvolvimento. Um universo sucessor, na minha compreensão, que aprendeu o que foi preparado para vivenciar, retornará à fonte, Deus como uma missão concluída. Um novo universo será criado, construído sobre a experiência do anterior. De certa forma, esta poderia ser muito bem a base para o raciocínio, tá? Do documento Ra. Já falei sobre ele aqui. É um calhamaço assim,
de uma mulher que canalizou esse ser chamado Ra. Tá? Foi canalizado na década de 1980 por Carla Ruckert. Mais sobre isso tá? Onde essas entidades falavam sobre ascender em oitavas. Não há, contudo, nada na física da vida que indique que alguma coisa circule em oitavas. Mas há ainda um pouco de aceitação entre a ciência e a metafísica. As entidades metafísicas estão frequentemente mais do que dispostas a fundir os dois, mas a ciência sempre foi muito mais relutante. Espero que isso mude num futuro próximo, ok? Até recentemente, a maioria dos humanos no planeta Terra conhecia apenas as espécies nativas desse planeta. A questão de saber se os ET existem ou não nunca saiu realmente da mesa da discussão. O conhecimento real e a evidência da existência de seres extraterrestres foram suprimidos, intencionalmente mantidos num nível de pura especulação. Tá? Quando a evidência da sua existência é esmagadora. Eles não apenas existem em abundância em todo o multiverso, em muitas formas diferentes, mas alguns deles já estão aqui na Terra caminhando entre nós e nem percebemos. Tá? Vamos dar uma olhada neste assunto no próximo capítulo. Então ele está falando sobre isso aqui, ó. Então, tá vendo? Então existe uma realidade. Quando, pessoal, a gente falou sobre isso aqui, veja, o que acontece com o impacto da Sofia aqui? Quando o Demiurgo cria aqui, ele vai criar uma realidade. O povo fala de multiversos, né? O que seriam os universos? Os universos seriam, né? Seriam bolhas dentro de bolhas, ou uma única bolha onde tem várias realidades, entendeu? E aí você chamaria desse universo, muitos universos, né? Outros dizem que existem universos paralelos. Eu costumo dizer que eu dividiria né, apenas em 3 aspectos, tá? O universo metafísico, que é esse universo aqui, tá? Certo? O universo metafísico, o universo, tá? Físico, que se entrelaça com ele, e o universo moroncial, que é uma mistura dos dois, ok? Então seriam essas 3 realidades, ou os 3 corpos que nós podemos fazer. Eu acho que hoje já está claro na nossa cabeça que todos os seres citados na Bíblia, os arcontes, os Elohim, os Anunnakis, esses seres todos, nada mais são, pessoal, do que seres que, na verdade, são seres que nós poderíamos denominar de supra-humanos, mas nós vamos chegar lá, e que, na verdade, eles nunca estiveram fora da Terra, eles estão na Terra, naquilo que nós chamamos de realidade terrena. Ok? Nada além disso. Tá? Então é preciso a gente ter um entendimento claro sobre isso, porque esses seres se passaram por Deus, eles se passaram pelo Um, tá? Pediram adoração, se dividiram a Terra em vários pedaços e distribuíram os humanos em vários grupos por toda a Terra, certo? Pelo menos os pré-humanos, ok? E aí, meus amigos, daí é por isso que não se encontra elo perdido, porque o princípio da civilização não foi na Mesopotâmia, o início da civilização. Tá?
Ao contrário, o início da civilização foi em todos os cantos, ao mesmo tempo, tá? Pelo menos na América Central, na África Central e no Oriente Médio, ok? Porque eram os 3 lugares aonde tinha os 3 Édens, os 3 Edim, tá? Os lugares que eram laboratórios experimentais para ajudar na evolução dos humanos, ok? De alguma forma vieram para cá seres que a primeira civilização são os edênicos do Éden, né? Os seres que nasceram ali no Éden, e depois a civilização adamita, que é de Adão e Eva, que vieram de outro lugar, não vieram aqui da Terra, eles não são terráqueos, tá? Ok? Então há muita fumaça que nós temos que tirar, há muita, diremos assim, véus que nós temos que derrubar para que a gente enxergue de fato a realidade. Ok? Tudo bem? Espero que essa aula tenha sido proveitosa para você. Se foi, deixe seu joinha e, se puder, comente aí embaixo se está dando para entender. Ok? Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Não percam, que tem muita coisa extraordinária para a gente ver.